Olá! Nos dois últimos capítulos, 13 e 14, que tratam da reencarnação e proteção a uma maternidade consciente, onde Sigismundo, o espírito reencarnante, encontra no casal Adeline e Raquel, o amparo necessário ao seu retorno às lides na Terra. Ele, merecedor de muito amparo, inclusive de espíritos de envergaduras elevadas como Alexandre, o mentor aqui de André Luiz nessa obra, Os Missionários da Luz. Nós vimos os processos e os detalhes desta reencarnação, desta ligação do perispírito à matéria. Pois bem, no capítulo 15, que iniciaremos agora, em duas partes na gravação do vídeo, nós veremos uma tentativa de reencarnação um pouco mais complexa e complicada, que nós sabemos existem a miúde aqui ainda na Terra. O capítulo 15 se denomina Fracasso, e nós vamos acompanhar André Luiz nesta percepção de outro tipo de processo reencarnatório, onde as coisas não são tão favoráveis como na de Sigismundo. Iniciemos a leitura. Capítulo 15, Fracasso. Verificando o meu aproveitamento no caso do Sigismundo, diz André, Alexandre, sempre gentil ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: Agradeço a você, Apuleio, quanto faz por nosso André nestes últimos dias. Nosso companheiro com certeza não esquecerá o seu concurso amável. O diretor sorriu, disse-me palavra de encorajamento, e quando se dispunha a sair em definitivo, meu orientador lhe observou: Nosso amigo André, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André aqui acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Sigismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, Apuleio, seria justo observar-se, André, algum processo diferente dos que existem por aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. Vejo que o próprio Alexandre diz que estes casos de gravidezes mais complicadas e muitas vezes relegadas ao fracasso, como esta que nós estaremos estudando, existem há centenas, Infelizmente, pela imprevidência e falta de responsabilidade, e principalmente, eu acrescentaria, falta de consciência espiritual, a de que somos espíritos imortais. E André, fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: Não terá você presentemente, Apuleio, um caso dessa ordem onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclarece ele atenciosamente. Temos o caso Volpini. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, ele continuou: Logo depois de organizar as bases de Sigismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza e, entre estes, foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa a este irmão que mencionei. Creio que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação?
Isso mesmo, continua Apuleio. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem de influências de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Vejo que as complicações trazidas muitas vezes pelo pai ou por outras entidades desencarnadas em torno de uma determinada gravidez, a espiritualidade consegue muitas vezes eh, regredir este processo negativo para o sucesso do espírito nasciturno. No entretanto, como ele nos explica aqui, quando o processo da negatividade se encontra na própria mãe, a coisa fica muito mais difícil de fazer regredir os insucessos desta gravidez. Continuemos os nossos estudos. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, já provocou o aborto inconsciente pelos excessos de leviandade e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo nos parece. Debalde temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz, entretanto, deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separam-no do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração nas esferas das emoções mais baixas. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, Apuleio continuou depois de longo intervalo. Volpine, o espírito reencarnante, atingiu agora o 7º mês de gestação na nova forma física. Mas a noite próxima será decisiva para ele. Eu já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios e, se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência na gravidez. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Alexandre, que me parecia muito circunspecto, naquele momento dando a ideia de que não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro André irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Com efeito, à noitinha chegávamos, Apuleio, eu e 2 companheiros dele, a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio da parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe aqui relacionar. A certa altura da palestra, porém, referiu-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, por que arte infernal vem resistindo o intruso em se referindo ao espírito reencarnante. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isso ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjo trabalhando por trás. Quer dizer, mesmo as entidades ainda inferiores, ignorantes das leis de amor de Deus nosso Pai, né? Percebe que quando eles não conseguem fazer aquilo que eles desejam, prejudicando outros espíritos, né? Eles sabem que existem mãos de anjos, né? Ou de espíritos superiores intervindo para tentar evitar aquele processo. Mas como nós já esclarecemos anteriormente, os espíritos superiores ajudam-nos até o limite possível, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles
vão até onde podem nos ajudar efetivamente, mas sem desrespeitar as nossas tendências, boas ou más. No caso aqui, vejamos o que acontece. Porque, repetindo esse trecho, quando isso ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclama o que mais parecia cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Por que um filho intrujão em nossos planos? É preciso combater agora até o fim. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio, há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão de alijá-lo. Mas temos conseguido muito, torna o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos talvez a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjo trabalhando, temos nós as mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservar a distância por mais tempo caso isso se verifique. Isso nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior comparativamente à câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via uma movimentação de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação de novo corpo do Segismundo. Está observando, falou Apuleio gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este caso aqui é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei: mas esta futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, responde Apuleio, sempre temos bons amigos na zona superior àquela que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, André, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia até contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de abrigá-las à ausência. Vejo que não é que o apoio e o auxílio espiritual de entidades que nos amam não acontece, acontece sempre. Contudo, nós é que afastamos estes espíritos amorosos de nós mesmos pelas nossas decisões erradas nos caminhos da vida. Impressionado ainda considerei, mas não terá ela, contudo, um pai ou uma mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Apuleio esclarece. Ela tem um pai que a estima com extremos de afeto. No entanto, ele sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram a um tratamento para o ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Quando nós estamos emocionalmente ligados a outras pessoas, né? Muitas vezes, nesse processo angustioso de vermos nossos entes queridos descambarem para a inferioridade espiritual, né? Isso nos faz sofrer muito e, estando emocionalmente ligados, muito pouco nós conseguimos ajudar. É quando a espiritualidade aqui, esclarecida por André e Apuleio, que nestes casos os espíritos superiores fazem um processo de esquecimento momentâneo para que este espírito possa não sofrer com aquilo que ele está vivenciando com seu ente querido.
André esclarece que este assunto era novo para ele. Havia então recursos para aplicação de esquecimento no mundo das almas? Apuleio sorriu bondoso e falou: Não tenha dúvida, André. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos dela naturalmente, ainda mesmo quando encerre para nós valiosas joias do coração, até que se integre no conhecimento das leis de Deus e se disponha a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguido de espíritos construtores que velavam por Volpino, o espírito reencarnante. E aqui nós vamos encerrar esta narrativa de André, para não ficar muito extenso, embora já seja um capítulo, este o de número 15, menor do que os outros anteriores, mas para que fique fácil o acompanhamento. E na próxima gravação estaremos acompanhando o desfecho deste processo reencarnatório de Volpini, numa questão bastante dificultosa. Agradecemos a todos que nos acompanham nos nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.